Olá, meu nome é Carlos, você está no canal Agape Akhenaton. Estamos numa série de estudos sobre o livro O Despertar dos Mágicos. Hoje nós vamos continuar, nós paramos na página 63 e nós vamos até a página 81 hoje. Eu vou falar sobre este capítulo, que ele precede, ele é antes quando a gente entra na alquimia. E vamos começar, a gente lê um pedaço, bate um papo e ao mesmo tempo a gente entende um pouco mais sobre o que o autor, o que os autores quiseram falar. Lembrando que este é um livro que em alguns momentos ele é mais difícil de leitura, complexo, mas assim a gente vai tentar simplificar da melhor maneira possível para que você possa estar entendendo junto com a gente. Então, na página 63, eu sempre pego um pedacinho de cada página, para a gente bater um papo. Não somos nem materialistas, nem espiritualistas. Aliás, tais distinções já não têm para nós o menor sentido. Apenas procuramos a realidade sem nos deixarmos dominar pelo reflexo condicionado do homem moderno, aos nossos olhos retardatários, que se desvia assim que essa realidade se reveste de uma forma fantástica. Bom, aqui, para vocês entenderem, o que ele vai falando desde o começo do livro é que essas pessoas que têm contato com a realidade fantástica, elas já são distintas, ou seja, são diferenciadas. Aqui, se você parar para pensar, há pessoas que ficam nesses termos, materialismo, espiritualismo. Um salto acima disso é quando nós entendemos que tudo é uma experiência espiritual. Estar ligado à matéria, esse conjunto de átomos em nós, faz parte do nível de consciência, da consciência que temos da vida. Ou seja, tudo se forma de acordo com o poder da nossa mente, como nós estudamos lá atrás, dos poderes do ser humano. Então, ele fala sobre o reflexo condicionado do homem moderno. Então, os homens que a gente vê hoje, que se satisfaz nessa ilusão e que tem um comportamento relativamente normal, mas que de longe acreditam numa visão mais fantástica da vida. Então, continuando, eu fiz alguns grifos aqui, e aí a gente vai podendo aprofundar mais, nesse pensamento, nesse raciocínio, Ele aqui, ele vai citar, por exemplo, que todos os conhecimentos, a ciência, a psicologia, a sociologia, são florestas de tabus, que hoje em dia se cria, cada um com seu mundo, cria um universo, e se você for entrar em cada mundo desse, você se perde, como entrar numa floresta. Então, o ideal para nós aqui, como todos os grandes caminhantes da magia natural, é saber que o caminho tem, vamos dizer assim, suas chaves. E você pode estar organizando e estudando, pesquisando a melhor forma de atingir seus objetivos. Vou ler mais um pedaço aqui da página 64. Poderia dar-se o acaso de que aquilo a que chamamos de esoterismo, alicerce das sociedades secretas e das religiões, seja o resíduo dificilmente compreensível e manejável de um conhecimento muito antigo, de natureza técnica, aplicável simultaneamente à matéria e ao espírito, e o que mais adiante desenvolveremos. Então, aqui ele já começa assim. Para você que está acompanhando aqui, não se preocupe se for um pouco difícil, a gente já vai explicar. Ele vai falar, como a gente já citou, de que alguns homens perceberam que o seu conhecimento tinha uma responsabilidade, que o seu conhecimento ele tinha que ser secreto. Ou seja, ele vai falar mais à frente aqui para que não pudesse cair em más mãos. Ele fala justamente isso. Então a preocupação dos mestres, sobre esses segredos, e ele cita embaixo: os segredos não seriam fábulas, histórias ou divertimentos, mas sim receitas técnicas exatas, chaves para libertar os poderes contidos no homem e nas coisas. Aqui,
é uma descrição do que o mago faz, né? Com certeza, não tenho a menor dúvida. Quando você descobre os segredos dos fenômenos naturais, você passa a utilizar, desde a medicina, né, da psicologia, em todas as áreas. Se você conhecer um pouco dos segredos e você utilizar em sua vida, você vai com certeza se libertar e ter uma vida totalmente diferenciada das outras pessoas, né? Então você vê, ele fala, né, os segredos que essas pessoas escondem, né? O que a gente pensa, né? Que são fábulas, são histórias ou divertimentos, não são reais. Mas ele diz, né, que os segredos não seriam fábulas, histórias ou divertimentos, mas sim receitas, técnicas exatas, chaves para libertar os poderes contidos no homem e nas coisas. Eu acredito, o que eu tenho descoberto é que tudo isso aqui é muito real, né? O pouco que eu tenho analisado e testado na minha própria vida, dos conhecimentos que eu tenho adquirido, tem provado que eles não são, eles se escondem, né, como fábulas, né, que são histórias pequenas assim, né, mas que disfarçam grandes conhecimentos, né? Então, vamos continuar aqui para que a gente não se perca no nosso raciocínio, né? Então tá, ele vai dizer aqui, pode acontecer que as técnicas passadas tenham dado aos homens poderes demasiado temíveis para serem divulgados, né? Então ele diz assim, a necessidade de segredo poderia ter duas razões. A primeira, A e B, ele coloca. A prudência, aquele que sabe e não fala. Não deixar cair as chaves em más mãos. O fato de que a posse e o manejo de tais técnicas e com o conhecimento exige do homem outras estruturas mentais, além da do estado de vigília normal, uma situação da inteligência e da linguagem sobre o outro plano, de tal forma que nada é comunicável na condição do homem vulgar. O segredo é um resultado da vontade daquele que o guarda, é o resultado de sua própria natureza. Tem um outro autor, né, que não convém citar, ele cita, né, e desenvolve uma teoria sobre o homem natural. Seria esse homem que se encaixa perfeitamente na natureza cósmica, né, e que consegue manifestar esses poderes, né? Acho que você conseguiu entender, então, por que quando a gente fala de escolas, né, secretas, essas coisas, né, e conhecimentos não devem cair em mãos más. Você sabia que, por exemplo, muita gente com poder de vontade pequeno, ao estudar aqui como nós estamos estudando, acaba abandonando esses estudos? Porque a pessoa pensa pequeno. Ela não entende que a fórmula secreta, né, que o conhecimento vem no meio de um grande volume. É como o segredo deste livro, né, que dentro dele tem um livro, né, como eu sempre falo, que se encaixa perfeitamente, uma frase se encaixa perfeitamente na outra, né? Poucos vão falar isso para vocês, mas se vocês lerem o livro, vocês vão ter a oportunidade de ver como é difícil de achar, mas que existe, que está aqui, na nossa frente, né? Então, aí ele vai citar, indo mais a fundo no assunto, o perigo extremo leva à discrição extrema. Ou seja, gente, basta falar sobre o conhecimento nuclear. Ele vai citar aqui neste capítulo que isso já é conhecido há milênios, né? Ou seja, várias literaturas antigas já falavam. E esse capítulo, de algumas páginas adiante, ele fica um pouco mais para o leitor tedioso, porque muitas das descobertas que ele cita aqui, para ele estava por vir, mas para nós já acontecia. Só que ele fala que parte dessas descobertas já estavam nos livros antigos, e que se as pessoas pudessem ter lido, esses cientistas tivessem lido livros antigos, saberiam e encontrariam soluções. Assim um hábito que é difícil para as pessoas desenvolver, às vezes é o hábito de leitura fora de contexto. Ou seja, um livro antigo, por exemplo. Por que livros antigos valem muito, né? São raros? Se você vê alguns livros por aí, que são bem antigos, você vai ver que eles valem uma fortuna.
longe de ser, eles são muito mais caros que os livros que estão novos hoje na livraria. E isso tem um sentido, né? A nossa visão ele escreve aqui, a nossa visão do conhecimento passado não está de acordo com o esquema espiritualista. A nossa visão do presente e do futuro próximo introduz magia, onde apenas se queira por o racional. Agora te peguei vocês, né? Então, aqui já é uma parte daquilo que a gente falou, né? A gente comenta às vezes de que o ser está além do passado, presente e futuro, né? E às vezes ele cita algumas palavras, gostaria que vocês prestassem atenção, que ele vai citar aqui pela primeira vez a palavra arquétipo, né? Neste capítulo, e também quando ele cita a diferença entre magia e o conhecimento racional dos homens, né? Ou seja, vai ter uma linguagem diferente, mas se você captar como que acontece com as pessoas, você tem que começar a aprender a ler, sabendo ler nas entrelinhas, captando nas entrelinhas o que o autor está escondendo, o que ele está colocando abertamente no meio das palavras. Grifado aqui ele coloca: o poder de tomar grandes decisões para o bem e para o mal formam uma verdadeira criptocracia. O futuro próximo assemelha às descrições tradicionais. Ou seja, não é visível, né? O que ele está dizendo aqui é que tudo é codificado, né? Parece um código. Para o leitor atento, o observador, né, que eu sempre falo que o mago da magia natural desenvolve um poder de observação, de reflexão intenso, né? Através de uma serenidade, de um relaxamento ao observar as coisas sem emoção, e sim com um profundo respeito, um profundo conceito de sagrado dentro de si. Você, ao olhar as coisas, você começa a captar ideias, captar informações que são muito importantes, no caso, para a sua própria vida, né? Aí ele diz assim, aqui abaixo, na página 65. O homem tem, sem dúvida, a possibilidade de estar em comunicação com a totalidade do universo. É conhecimento paradoxo. Aí ele vai dizer: o homem estaria, portanto, em um contato com o todo da criação, estando o espaço e o tempo a jogar um outro jogo, que não o aparente. E abaixo ele escreve: não me procurarias se não me tivesses já encontrado. Bonita frase, né? Já virando aqui, né, para a página 66, eu vou ler mais uns trechinhos e a gente vai encaixando o que eu estou querendo, a interpretação que eu coloquei aqui. Há o viajar em sonho e o viajar realmente. Então aqui ele já começa, né, a trabalhar numa situação desses homens diferenciados, né, que colocam assim, né, nós preferimos a viagem real. Nesse sentido, é que o presente livro não é uma ficção. E aí ele vai citar, né, sobre os aparelhos, né, de correspondência que já tem na sua época, né, o avanço tecnológico. Como sempre, a crítica aqui do capítulo é, desde como no início, essa intenção do homem, né? Ele não coloca em xeque as descobertas, mas devido à má intenção humana, vários conhecimentos ficam escondidos, ficam ocultos, né? Porque imagina se todos esses homens com essas intenções, né, conspirações, conseguissem pegar, né? E aí ele fala assim, né? Voltemos agora às reflexões sobre a técnica e a ciência e a magia. Elas irão precisar a nossa tese sobre a ideia de sociedades secretas, ou antes de conspirações às claras. Ou seja, ele prefere dizer que alguns assuntos têm que ser conversados secretamente. Porque abrir o conhecimento, conversar abertamente perto de certos homens, é um verdadeiro perigo. Imagina algumas conversas, a sagacidade mental que algumas pessoas têm, mas se tiver acesso ao conhecimento, e quando algumas pessoas não têm conhecimento, dê graças a Deus, né? Se aquela pessoa que é má no seu bairro, né, ou na sua cidade,
fosse inteligente, o que ela faria, né? Ela poderia fazer uma coisa muito pior, né? Um crime muito maior. Então, você nunca sabe exatamente o que uma pessoa é capaz, até que ela prove. E assim são os conceitos, né, do estudo do homem, né? Para que você conheça uma pessoa antes de poder dar essa confiança a ela, né? De dar esses segredos, conhecimentos. É como você dar um segredo de sua vida a alguém. Você tem que saber, né? O que essa pessoa vai saber de você, o que ela poderia fazer, né? Então, aí você vê aqui, né, na coisa até da Segunda Guerra Mundial, né, ele fala, né, que alguns homens adotam essa atitude e vivenciam existências trágicas, ou seja, homens que tiveram acesso a esse conhecimento. Aí ele fala sobre Tesla, sobre Edison, sobre Armstrong, né? Ele fala, um demônio os conduz. Aí ele vai falar sobre Brown, né? Von Braun, né? Experimenta os seus foguetes sobre os londrinos e massacra milhares deles. E finalmente preso pela Gestapo, né? Por ter declarado, afinal de contas, o que me importa é a vitória da Alemanha e que eu quero é a conquista da Lua. Então, quer dizer, o cara não estava no meio de uma guerra, ele não estava nem aí que o negócio dele estava, se quem estava ganhando ou quem estava perdendo e quem estava morrendo, né? O que ele queria era, né, na entrevista ele fala, né, aqui, né, no livro ele comenta, né, e ele fala assim, né, que as próprias palavras desse cientista, afinal de contas, que me importa a vitória da Alemanha, ou se o que eu quero é a conquista da Lua, né? Por aí você tira por base, então, gente, o tipo de pessoa que pode existir, né? O cara, ele queria ir à Lua, mas, aí ele fala aqui, né, o pessoal diz, uma ironia que ele coloca, né, diz que a grande tragédia atual é a política, é uma visão caduca, a tragédia é o laboratório. Bom, parece que ele é que os magos, né, são profetas, né? Porque esse livro tem 70 anos aí, chegando a 70 anos, e aí você fala, né, a tragédia é o laboratório. O que aconteceu recentemente? Quem sabe, né? Há várias linhas de pensamento, né? Da onde tenha vindo, por exemplo, o vírus, né? Que está atingindo a humanidade agora, né? E se por acaso o que tem acontecido aqui tem a ver com essa palavra, né? Que a tragédia pode ter vindo de um laboratório, né? Então, você nunca sabe. Então, ele quer dizer assim, né? Ele chama esses caras de mágicos. Claro que são, né? Porque detém uma parte da ciência. São mágicos, mas não são magos, né? Ou seja, o verdadeiro despertar é quando essas pessoas que conseguem fazer essa mágica da vida despertam para a responsabilidade do mago, né? A qual a gente fala tanto aqui, né? Do mago natural, né? Então, e ele vai dizer, né? Esses mágicos que se deve progresso técnico, mas não moral, né? Então, ou seja, nós temos que entender isso, né? Aí ele fala mais abaixo aqui que esse mágico, né, sob o olhar explorador do cartesiano, transpõe barreiras por meio de um fenômeno análogo ao que os físicos chamam de o efeito túnel. Ou seja, o cara tem uma aspiração mágica, né? Ou seja, o que é uma aspiração mágica, gente? É uma aspiração de transformação. Você quer transformar, mas você utiliza técnicas. Você não usa o acaso, né? A sorte, né? Você produz, você caminha para essa transformação. Isso é uma aspiração mágica. Porém, ele fala de uma visão túnel. Ou seja, é muito comum um predador ser surpreendido por outro predador enquanto ele vai atacar. Ou seja, porque ele cria uma visão túnel que ele olha diretamente para o alvo e ele se fixa e vai caminhando naquela direção. Ele olha tanto para o objetivo, tanto que ele não percebe o que está indo na direção dele. Esse é um dos maiores defeitos do arquétipo da águia. Qualquer arquétipo que tem uma visão, que gera uma visão de túnel, ou seja, um foco extremo, faz com que a pessoa perda a noção.
que é o caso aqui que nós falamos do cidadão que fez um foguete, né, que matou milhares de londrinos, né, massacrou milhares de pessoas. E o que ele queria era que o foguete dele chegasse à Lua, né? Então, realmente, muitos mágicos aí, né, maus, né, pessoas terríveis, né? Por isso que, aí ele vai dizer aqui, né, que a primeira vez que ele cita a palavra arquétipo no livro, se vocês pararem para pensar da forma que está citada aqui, ó, na página 67, para quem tem um livro. No sentido apresentado por Jung, é um arquétipo, pelos milagres que tenta realizar, pela fatalidade que sobre ele pesa e pelo doloroso fim que a maior parte das vezes o espera. É o filho do herói das sagas e das tragédias gregas. Dá para compreender muito aqui sobre arquétipo só nessa frase aqui, né? Logo abaixo, para a gente virar a página, como o mágico guarda o segredo e também como ele obedece a essa lei de similaridade que Frazer sublinhou no seu estudo sobre magia, né? A máquina voadora assemelha-se ao pássaro autômato, ao homem, né? Então, quer dizer, a máquina voadora se assemelha ao pássaro e no futuro o autômato ao homem, ou seja, tudo que é automático ao homem, né? Ora, a semelhança com o objeto, o ser ou o fenômeno de que ele pretende captar os poderes é quase sempre inútil, mesmo nociva, para o bom funcionamento do aparelho inventado, né? Mas, como o mágico, o inventor encontra na similaridade um poder, uma volúpia que o empurra para a frente. Você que estuda os arquétipos está entendendo bem, né, as palavras aqui, né? Viramos aqui então para a página 68, né? Na origem, o endurecimento superficial do aço foi obtido no Oriente Próximo, mergulhando uma lâmina em brasa no corpo de um prisioneiro. Então veja só, gente, algumas coisas são terríveis demais para ser faladas, né? Mas o homem já foi capaz disso. E a história mostra isso. Por isso que ele vai citar aqui da página 69 até a página 81, você vai ver que a leitura ele vai repetir basicamente a mesma forma de pensamento, né? Que é essa. Ou seja, os caras queriam achar o aço, né? O endurecimento do aço, né? Aí você não sabe como isso foi descoberto, mas foi obtido no Oriente, mergulhando uma lâmina em brasa no corpo de um prisioneiro. Aí ele fala, né? Esse é um típico processo mágico. Trata-se de transferir para a lâmina as qualidades guerreiras do adversário. Essa prática foi divulgada no Ocidente pelos cruzados, que tinham verificado que, de fato, o aço de Damasco era mais rijo que o aço da Europa. Olha só, eles sabiam, mas eles descobriram depois a técnica de guerra. Ou seja, isso aqui era um segredo de guerra antigamente, né? E aí depois, é claro, né, que ninguém ia ficar fazendo espada, né, em prisioneiro, né? E uma espada, você imagina, né? Ela tem noção? Quando uma lâmina tá em brasa, ela tá vermelha, gente. Você enfiar isso numa pessoa, o homem já foi muito cruel. Já foi não. Gente, o livro dos mágicos aqui revela esses segredos. O homem sempre foi terrível. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com quem a gente fala, quem aprende os segredos, né, de tudo que a gente passa, porque nem todo mundo utiliza isso para o bem, né? Às vezes nem sempre quem está lendo aqui ou quem está assistindo são pessoas medianas. Há pessoas aqui capazes de fazer qualquer coisa, principalmente hoje em dia por dinheiro, por poder. Quando eu critico, né, o pensamento águia de algumas pessoas, é porque justamente nem todo mundo tem uma intenção positiva. Algumas pessoas têm uma má intenção. Estão dispostas a qualquer coisa pelo poder, né? Daí, mais pra frente, eles vão descobrir, né, que você colocando pele de animal sobre a água, né, no caso aí, eles refrigeravam, né, aí eles vão descobrir que o azoto, né, azoto orgânico, né, que saía dos animais, né, que era o que fazia o aço ter esse efeito.
E daí eles passaram a utilizar o azoto, né? Encontrar na natureza o azoto, né? E não precisava mais de pessoas, né? Para fazer isso aí. Mas isso foi descoberto dessa forma, né? E aí ele vai falar, né? Poder-se verificar outro elo entre a magia e técnica, estudando os encantamentos que os antigos alquimistas pronunciavam durante os seus trabalhos. Provavelmente, tratava-se de medir o tempo na obscuridade do laboratório. Os fotógrafos servem-se muitas vezes de verdadeiras canções infantis que se recitam enquanto procedem à revelação. E ouvimos uma dessas canções no alto do Jungfrau, enquanto se revelava uma placa impressionada pelos raios cósmicos. Você vê, né? Como sempre, né? Na lei da atração lá, né? A gente vê muito sobre que a consciência interfere na matéria. Isso é a verdadeira ideia espiritualizada, né? Porque você é sagrado diante da matéria e a matéria é sagrada para você. Se assim você entender, você utiliza ela corretamente e ela utiliza-se de você corretamente. É uma troca. Você pode criar um elo forte, né, entre você e a natureza. Isso é magia, né? Você criar esse elo entre o natural, né? Você entender o natural à sua volta, comungar com ele, participar dele e se utilizar dele, né? É claro que com uma boa consciência, né? Mais um trecho aqui na 69, né? Talvez depois eu vou fazer um fechamento aqui. Nada ou quase nada sabemos do passado. Há tesouros que dormem nas bibliotecas. Preferimos imaginar que afirmamos amar o homem. Uma história descontínua de conhecimento de centenas de milhares de anos de ignorância a precederem alguns lustros de saber. A ideia de que tivesse surgido de súbito um século da luz. A ideia que admitimos como uma desconcertante ingenuidade mergulhou na sombra de todas as restantes épocas. Um olhar novo sobre os livros antigos modificaria tudo. Ficaríamos transtornados pelas riquezas que contém e teríamos de chegar à conclusão, de acordo com o que dizia Unterbein, contemporâneo de Newton, que há mais obras antigas perdidas do que conservadas. Então, como eu falei, da página 70 em diante, ele vai começar a falar sobre vários conhecimentos antigos, né? E como alguns, por exemplo, né, ele cita Cristóvão Colombo, que bebeu muita água antiga, né? Então ele seguiu aqueles conhecimentos. Mas vamos lá. O que eu queria dizer para vocês aqui nessa altura do campeonato, nesse capítulo? Que o próximo é sobre alquimia e a gente vai gravar outro vídeo a respeito. Né, uma introdução, né, na alquimia. Primeira coisa, o que ele diz aqui é que há vários conhecimentos antigos que foram perdidos. Aí ele vai falar aqui num pedaço aqui, que eu anotei, sobre a biblioteca de Alexandria, né, que foi destruída, né? Que é por isso que a gente vê aqui o caso aqui, né, do contemporâneo de Newton falar, né, que há mais obras antigas perdidas do que conservadas. Porque durante as guerras, vários livros foram destruídos. Livros insubstituíveis, gente, insubstituíveis. Grandes conhecimentos. Por quê? Porque, na verdade, antigamente, o conhecimento também era uma coisa que era utilizado para a guerra. Para eles descobrir como o aço era mais forte, olha só, né, e como era feito esse processo, imagina, né, quantas espadas foram feitas e quantos homens, né, foram mortos, né, para que isso pudesse ser feito, né, e esses corpos, né, imagina quantas espadas, né, se enfiava dentro do corpo, né, se esfriava no corpo desses prisioneiros para chegar nesse nível, né. Então são questões que a gente precisa falar, é um pouco pesado aqui, né, mas também tem um outro lado, gente, que alguns livros, até tá cheio de gente hoje querendo dizer que está inovando, que chegou com a solução nova. Gente, não há mais nada a se descobrir, tudo já foi passado. Tudo está nos livros antigos
E o homem quer dizer que hoje ele descobriu coisas novas. Mentira. Não, isso não é verdade, gente. Tá tudo lá, se você pegar livros. É que a maioria de nós não tem o hábito de leitura e principalmente não tem o hábito de pesquisa. Mas quando a gente pega coisas antigas, a gente descobre muita coisa. Até mesmo na história da nossa família, a forma como a nossa família veio, como ela se formou, é importante para a gente saber. Como os nossos antepassados agiram, o que eles fizeram, e a gente vai descobrir coisas ali, nuances importantes para a nossa vida. E acho que é isso que é o principal recado desse livro. Ele vai falar muito sobre essa questão, que já tinha literatura que falava sobre submarino, já tinha literatura que falava sobre explosão nuclear, né? Então, ele vai falar de tanta coisa aqui, que para quem quiser detalhes, eu deixo a parte que leia, né, o livro. Ele vai falar assim sobre coisas que você vai falar, nossa, não acredito. Pois é. Porque o homem, ele não vai mais no novo. Esses homens da ciência, né, esses grandes magos, eles vão nos livros antigos, tentando entender como que aconteceu, como que foi feito, e através das entrelinhas, eles acabam descobrindo muitas coisas. Essa diferença, às vezes, do homem bom e do homem mau. Porque o mal, ele tem energia do ódio, da raiva, da falta de perdão, e isso faz com que ele fique até a noite, até de madrugada, lendo, estudando, procurando, sabe? E ele fica obstinado. Enquanto a boa pessoa, ela lê um pouco, depois ela vai viver, e assim, e acaba que o êxito acaba ficando, infelizmente, para esses homens apaixonados, né? Então, o grande problema é a paixão? Não. É quem são esses homens. E esse é o ponto principal do capítulo, né? Então, a maior alquimia, que nós vamos entrar no próximo capítulo sobre alquimia, é o próprio homem, né? Então, a gente tem que entender que a melhor mudança, a melhor transformação é o homem, que assim, dali a gente vai seguir, fazer esse homem ter a intenção boa, né? Uma intenção para que essas invenções não caiam nas más mãos, né? Vou encerrar por aqui. Vou voltar só, como sempre, eu volto à primeira leitura, né? Só para que a gente faça um trabalho sempre de condensação de conhecimento. Não somos nem materialistas, nem espiritualistas. Aliás, tais distinções já não têm, para nós, o menor sentido. Apenas procuramos a realidade sem nos deixar dominar pelo reflexo condicionado do homem moderno, a nossos olhos retardatários, que se desvia assim que essa realidade se reveste de uma forma fantástica. Compreendeu? Assim, então, o mundo é lindo, bonito aos nossos olhos, então a gente deixa de olhar lá atrás e acha que tudo é muito novo, que quem fala de hoje de coaching está falando de coisa nova, que quem fala de psicologia está falando de coisa nova, quem fala de ciência está falando de coisa nova. Não. Li para vocês também o trecho, né, que a maior tragédia hoje está no laboratório e não na política. E é um fato. A tragédia do laboratório hoje no mundo matou milhões de pessoas pelo planeta, né? E é provável que ainda mate mais, infelizmente. Né? Mas, fazer o quê, né? O homem está, como diria, né, o outro cientista, né? O que ele quer é chegar na Lua. E ele não está vendo o que ele está fazendo, né? Então tá, né? A cada um, né, a sua carga, né? Sua obsessão, a sua carga, né? Vou terminando por aqui. Serenidade profunda a todos vocês. Eu me torno você.